Bom, gente, estamos tentando aqui, chamando aqui a nossa audiência. Vamos lá. A gente vai tentar mais uma vez e aí a gente vai pedir desculpas. E uma coisa, acho que em tempos de tecnologia, né, a gente tem que ser um pouco compreensível que a nossa geração X, millennials, tem muito mais facilidade para entrar. E aí o Jorge aqui tá super querendo entrar e fazer grandes explicações aqui para gente sobre essa convocação do Ministério da Saúde para 14 profissionais. Uhul! Que legal, professor! Olha que em tempos de coronavírus, a gente se reinventa de verdade. Com toda certeza. Agora tive que aprender uma surra aqui agora para conseguir me ajeitar aqui. Desculpa, é que eu tinha tudo preparado pelo laptop e quando me informaram que era pelo celular, eu não consegui identificar que tinha que simplesmente ajustar a câmera. Agora sim, já Ah, a Fernanda me mostrou, já ajustamos a câmera e está tudo certo. e não Muito tem obrigado, Luciana. Perdão por esse transtorno imagina. todo. Não, transtorno nenhum. Eu acho que faz parte e do aprendizado. A gente está todo mundo aprendendo o tempo todo, principalmente agora, né? E a resiliência e, e Desligar isso. essas coisas novas que a gente está aprendendo, acho que são as palavras desse momento que a gente está vivendo, né, professor? Com toda certeza. É um momento difícil para todos nós, um momento de muito transtorno, muita crise, muito incômodo, muita dor, inclusive, também, né? Porque já estamos aí com alguns amigos, algumas pessoas, alguns familiares, inclusive, também sofrendo com essa crise, mas eu digo, é um desafio divino e vamos superá-lo. Vamos superá-lo, com certeza. E a nossa live de hoje, né, é para falar um pouco dessa publicação na portaria do Ministério da Saúde, convocando aí 14 categorias de profissionais da área da saúde, incluindo os nossos profissionais da área de educação física, para participar aí desse combate ao coronavírus, né? Então, acho que tem muitas dúvidas, então a gente vai conseguir responder aqui para muitas pessoas. Quem tiver dúvida, existe do lado do comentário um botãozinho de interrogação. Vão mandando as suas perguntas por aqui, a gente vai respondendo à medida do possível. Nós temos 1 hora disponível de live, então não sei se tem aí 1 hora disponível para gente. Depois ela fica gravada por 24 horas aqui no Instagram, então as pessoas vão poder olhar. Então, por isso que a gente achou importante, mesmo esse atraso, a gente continuar insistindo e fazer essa live de hoje. Depois a gente joga ela para o nosso canal do YouTube da Fitness Brasil Oficial, Fitness Brasil Play. E é importante aí tirar as dúvidas. Então, professor Jorge Stenhilber, é assim que fala? Perfeitamente, corretíssimo. É alemão? Tcheco, Tcheco. República Ah, Tcheca. República Tcheca. O meu é alemão, é Walbaum. Também é Pois super, é. mas é um pouquinho mais fácil que o seu, eu acho, ainda. Então, vamos começar, né, falando um pouquinho como que tá essa história, essas dúvidas que tem. Primeira pergunta sempre, ele é obrigatório esse cadastro? Como que funciona? O que que é? Explica pra gente. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu me desculpar, né, com toda essa situação ocorrida aí. Mil perdões aos que nos acompanham, aos que nos seguem, a vocês aí que tiveram toda a paciência para resolver isso aqui. Mas, como você disse, eu acho que o momento é muito importante, o momento é crucial para que os nossos profissionais de educação física, a sociedade de um modo geral, compreenda o que está se passando. Nós estamos passando por uma crise muito grande e o Ministério da Saúde vai necessitar do apoio de todos os profissionais da área da saúde. Estão acreditando que vai ter uma crise muito forte de pessoas, de doentes, e que todos os profissionais da área da saúde, de alguma forma, vão ser requisitados para auxiliar nesse processo.
Então, o profissional de educação física, que é um dos profissionais da área da saúde, assim como os demais 13, vão estar envolvidos nessa questão. Obviamente, cada profissional da área da saúde tem a sua competência, tem o seu processo de trabalho. O profissional de educação física, de um modo geral, tanto no SUS, quanto no NASF, quanto nos hospitais e nas próprias escolas também, ele trabalha muito com o processo de educação para a saúde, quer dizer, é um processo de prevenção. Nós trabalhamos promovendo a saúde. Aí, às vezes, fica uma dúvida. Bom, quem é que está na ponta neste momento? São aqueles que estão tratando da doença. Aí ficou um pouco a dúvida se os profissionais de educação física também estariam envolvidos. E a resposta é sim. Todos os profissionais de educação física estarão envolvidos. Obviamente, ele não vai estar trabalhando numa enfermaria, não vai ser um enfermeiro, não vai substituir um médico, não vai substituir um psicólogo. Ele vai trabalhar no apoio a esses profissionais que, neste momento, estão trabalhando com a doença. E nós não trabalhamos com a doença. Nós somos da área da saúde, mas nós somos promotores de saúde. Nós somos agentes sociais promotores de saúde. Consequentemente, a requisição ao profissional de educação física não será no sentido de que ele vai estar na ponta da doença, mas sim, à medida em que houver realmente uma necessidade de convocação de profissionais da área da saúde, eles serão também convocados para ajudar, seja telefonando, seja subscrevendo, seja inscrevendo, enfim. Aí o Ministério da Saúde é que vai identificar de que forma ele poderá fazer uso de cada profissional da área da saúde no momento em que for necessário. Então, é sim, o profissional de educação física deverá se inscrever sim, para que ele esteja cadastrado e participe do treinamento que o Ministério da Saúde está ofertando neste momento. Então, ele é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Veja, é obrigatório, vamos entender assim, é obrigatório por uma questão de responsabilidade ética e obrigatório por uma questão de responsabilidade civil. Tá. Afinal, nós somos profissionais da área da saúde, talvez os mais recentes, né, porque apenas há 20 e poucos anos que o profissional de educação física está na área da saúde, legalmente nós existimos apenas há 21 anos, e neste período é que nós fomos inseridos, fomos reconhecidos como profissionais da área da saúde, mesmo sendo mais num processo educativo, mesmo sendo num processo mais formativo, mas estamos inseridos porque a sociedade hoje, com questão de obesidade, questão de sedentarismo, questões de doenças crônicas não transmitíveis, a atividade física, o exercício físico e o profissional de educação física são fundamentais nesse processo. Então, neste momento em que há uma necessidade, vamos dizer assim, de um esforço de guerra, como já está sendo chamado aí essa questão, nós temos também a responsabilidade de estar inserido no contexto de contribuir, colaborar, para minimizar o sofrimento que, porventura, possa vir a surgir um pouco mais à frente. Isso é muito bom, porque essa é uma luta da categoria, né? Que é a saúde, né? Então, nós sempre trabalhamos, na verdade, o profissional de educação física, mesmo quando da escola, mesmo na licenciatura, ele trabalha no sentido de dar essa formação. Esta formação que ele oferece, não há dúvida nenhuma que ela contribui para que as pessoas estejam saudáveis. Mas quando conseguimos regulamentar a profissão, quer dizer, conseguimos dar um cunho legal ao profissional de educação física, tendo inclusive uma formação de bacharelado, preparando ele melhor para atuar mais efetivamente na saúde, não só foi uma luta nossa, mas principalmente um reconhecimento. A sociedade, o Ministério da Saúde percebeu a importância dos profissionais de educação física, inserindo-nos no contexto. Hoje, eles com nós, uma formação adequada para poder colaborar em todo esse processo e, sem dúvida nenhuma, como eu disse, no momento de crise, temos que
todos aqueles que possam e tenham conhecimento, e nós temos um pouco desse conhecimento, poder participar e colaborar com o Ministério nesse esforço que vai ser feito aí. Como eu disse, é uma Perfeito. responsabilidade civil. Civil, é. A gente entrevistou aqui o Márcio Marega, que é um profissional da área de educação física, trabalha no Einstein, e é muito interessante a abrangência do profissional da educação física. É muito importante ele ter sido reconhecido como profissional da saúde. Esse reconhecimento como profissional da saúde, ele veio depois do conselho ter sido criado, né? Na verdade, foi concomitante, Foi porque junto. o primeiro reconhecimento foi em 1997, tendo sido confirmado, reafirmado em 1998, exatamente quando surgiu a Lei 9696. Na verdade, como o processo já estava em tramitação no Congresso Nacional e havia essa perspectiva do profissional de educação física ser reconhecido, quer dizer, ganhar o seu reconhecimento, então houve esse. Foi concomitante a regulamentação da profissão, Lei 9696, com o reconhecimento do Ministério da Saúde como área profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, foi importante a regulamentação para que consolidasse esse processo do profissional, essa conquista, esse desejo do profissional de educação física de também ser reconhecido na área da saúde. Nós somos reconhecidos tanto na área educacional quanto na área da saúde. E é importante porque, na medida em que, hoje, repito, a obesidade é uma pandemia também que não sei se eu posso dizer aqui, não tenho dados para dizer que talvez mate mais do que o próprio coronavírus, mas o sedentarismo e a obesidade e a inatividade física são fatores que levam às doenças crônicas não transmissíveis. E essas têm causado não só lesões, mas mortes com intensidade muito grande. E esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade, procurar trabalhar da melhor forma possível para que a sociedade entenda a importância da falta de atividade física, ou seja, os riscos da inatividade física, entenda a importância do profissional de educação física enquanto o agente de orientação para essas atividades, porque é necessário aproveitar a oportunidade para declarar, informar aqueles que nos ouvem de que a atividade física, pela atividade física, ela pode ser também perigosa. Então, o profissional, a orientação profissional, ela se faz necessária e fundamental para que esta orientação seja adequada, seja da forma certa, seja para a pessoa correta e que não pratique atividade física por praticar. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo um isolamento social, as pessoas têm que ficar em casa. A recomendação tem sido faça atividade física, a recomendação tem sido tire o sentador do sofá, não fique apenas sentado. Então, lógico que acaba impactando nessa questão do alerta para as pessoas. Sim, façam atividade física, sim. Aqueles que já faziam orientados, sigam orientação. Aqueles que não têm orientação, se for uma coisa leve, tudo bem, mas se quiser ir um pouco mais adiante, que procure fazê-la orientado para que não corra nenhum risco também nessa prática de atividade física. É um conjunto de situações nas quais nós estamos vivendo esse momento, onde a atividade física, mais uma vez, demonstra a sua importância. E, sem dúvida nenhuma, o profissional de educação física, enquanto esse agente de contribuição para que as pessoas possam ter uma saúde física e mental mais adequada. Perfeito. Tá rolando várias perguntas aqui. Nós vamos respondendo à medida do possível aqui, gente. Nós falamos sobre obrigatório esse cadastro, porque algumas pessoas falaram que saiu uma nota de alguns CREFs, de algumas regiões, dizendo que não era obrigatório. E parece que agora Isso mudou ou sempre foi? Não. É que o que acontece? O Ministério encaminhou uma portaria e um ofício circular a todos os conselhos, no sentido de que nós enviássemos o cadastro dos profissionais, que é para que eles possam
identificar se, de fato, aqueles profissionais são profissionais de educação física. O secretário de Trabalho e Educação informou que algumas pessoas já estavam se inscrevendo irregularmente, ou seja, que não eram profissionais da área da saúde, estavam se inscrevendo. Então, para que eles possam fazer uma verificação, eles pediram a todos os conselhos que enviassem o cadastro e, à medida em que eles tenham esse cadastro, eles possam identificar se aqueles que se inscrevem estão efetivamente registrados nos respectivos conselhos, no caso, Educação Física e Educação Física. Tá. E que nós divulgássemos aos profissionais de Educação Física, né, a possibilidade do cadastro, o endereço do cadastro, e incentivássemos esses profissionais a participarem. Quer dizer, o obrigatório aqui, precisamos entender o seguinte, não é um obrigatório que será punitivo se você não se inscrever. É um obrigatório no sentido da responsabilidade ética, da responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde. Não só de educação física, das 14 áreas da área da saúde, tem essa mesma responsabilidade. E, evidentemente, mesmo nós sendo os mais novos nesse processo, não vamos nos furtar a colaborarmos, a participarmos, a sermos solidários com aqueles que vão, possivelmente, eu até vou dizer aqui, espero que não precise, espero que a gente não chegue a esse patamar, mas o Ministério está apenas se prevenindo, no sentido que, se for necessário, as pessoas já estarão preparadas, terão um curso, terão minimamente condições de poder colaborar de alguma forma. Perfeito. E uma pergunta, as pessoas estão perguntando aonde faz esse cadastro? É uma página do Ministério? O senhor sabe qual que é essa página para nos indicar? É uma página que o Conselho Federal de Educação Física distribuiu para todos os profissionais. Tem um link no portal do CONFEF, no portal do Conselho tem lá uma informação a respeito do porquê, como, para quê o Ministério está nos chamando, e o nosso entendimento de que devemos sim colaborar, devemos sim participar, devemos sim estar juntos nesse esforço, e ali ele clicando abre o cadastro, onde ele pode fazer não só o cadastramento, e como mostrando o seu interesse em participar do treinamento. E nesse cadastro, aí sim, aproveitando a oportunidade para dar informação, é importante porque ali ele questiona qual é a especialidade de cada profissional. Ou seja, de repente, aquele profissional que não teve nunca nenhuma atuação no SUS, nenhuma atuação no NASF, nenhuma atuação em hospitais ou efetivamente na área da saúde, ele vai se inscrever sim, mas o próprio Ministério já vai saber onde poderá alocar esse serviço, onde poderá alocar esta pessoa, esse ser, para colaborar conosco. É muito importante, porque isso já está posto lá. Legal. Tem várias perguntas aqui, eu vou colocar na nossa tela, tem algumas perguntas bem interessantes, e só para relembrar, pessoal, todo mundo pode fazer perguntas. Esse é o momento, inclusive, a Fitness Brasil está abrindo esse canal com o professor Jorge, que, assim, obrigado. A gente está muito feliz de tê-lo aqui, né? É um privilégio, o Valdir, assim, tá aqui nos assistindo. E eu vou colocar aqui as perguntas na tela, então vocês vão lá do lado do comentários, onde tem um ponto de interrogação, entrem lá, façam uma pergunta por lá, porque fica mais fácil. Mas eu vou deixar os comentários ativos, porque um ajuda o outro, que às vezes tem gente que entra depois, faz alguma pergunta e um de baixo já responde. Então, a gente é uma comunidade que se ajuda, né? Então, eu vou pôr aqui a primeira pergunta na tela, que é muito interessante, do Daniel. É Daniel 20120. Então, o Daniel pergunta: como está a regulamentação no teletrabalho de prescrição de exercícios físicos no combate? Você sabe me dizer, professor? Realmente é uma pergunta daquelas mais capciosas, né? Porque tem havido uma série de combates nossos à questão da preocupação com a orientação por teleconferência, orientação por celular, orientação por blogs, etc. Porque muitas vezes as pessoas não são formadas, não são graduadas, apresentam alguns exercícios que são muito perigosos,
que podem gerar danos físicos de imediatos ou, principalmente, que é o mais perigoso, danos físicos que só irão aparecer mais à frente por terem sido mal executados. Então, a nossa preocupação sempre foi no sentido de não impedir que os exercícios possam ser veiculados através de celular ou através de redes sociais, mas que as pessoas que que estão se dispondo a isso, verifiquem se aquela pessoa que está orientando é um profissional de educação física. E, evidentemente, este mesmo profissional de educação física, que ele tem um certo cuidado para não dar orientações que levem as pessoas, que possibilitem as pessoas fazer algum exercício que possa ser por demais danoso ao beneficiário, como nós chamamos, né? Realmente, há um risco muito grande, há um risco forte das pessoas simplesmente verem um exercício e procurarem, muitas vezes, copiar aquele exercício. Essa é a nossa preocupação com relação a redes sociais, a internet, etc. Mas não é que seja proibido. Nós queremos é que seja por profissional de educação física. E agora, então, com esta situação do isolamento social, passou a ser muito usado esta ferramenta, porque pessoas que trabalhavam em academia, nas praças, em clubes, com os beneficiários não podendo ir a esses locais, muitos se dispuseram e fizeram um acordo, ajustaram uma forma de fazer esse exercício em casa. É lógico que aí fica mais fácil, porque o próprio beneficiário, já conhecendo o seu profissional de educação física, muitas vezes ele, na dúvida, ele mesmo se filma, daí a tecnologia, infelizmente eu apanhei muito aqui com ela, mas a maioria das pessoas tem essa tecnologia, você pode se filmar, entrega para o profissional de educação física, ele verifica se a forma como está sendo executada é uma forma correta, é a forma mais adequada, faz os ajustes, ou seja, hoje cada vez mais a tecnologia facilita essas questões. Mas o importante é que seja sempre um profissional de educação física. É nesse sentido, Daniel. Perfeito. Gente, eu vou focar aqui nas perguntas, como todo mundo falou, sobre o nosso tema de hoje, né? E que eu acho que isso que é o importante, que está rolando muita dúvida. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Mota. Vamos lá. Quando o Ministério da Saúde irá informar as atribuições inerentes ao profissional da educação física? Acho que um pouco você já respondeu, né? Mas... Na verdade, o Ministério da Saúde não vai informar quais são as atribuições que o profissional de educação física, o enfermeiro ou o médico vai fazer. Por isso, reafirmo, no cadastro, há o questionamento a respeito de qual a sua área de atuação, aonde você costuma trabalhar, se você tem alguma especialidade ou não, que tipo de formação que você tem, de que forma você trabalha, e o Ministério vai aproveitar essas informações e te requisitar na medida em que ele perceba que você, de alguma forma, possa contribuir para o processo do que o Ministério estará executando. Ou seja, não será uma convocação para fazer qualquer coisa. Será uma convocação, se for necessário, para que você atue dentro de um segmento em que você não só se sinta confortável, mas se sinta competente. Porque nenhum profissional, seja de educação física ou de outra área, vai atuar naquilo que ele não sabe atuar bem. Então, o Ministério também não vai chamar ninguém para isso. Exatamente como é numa empresa, né? Nós somos flexíveis, mas não a esse ponto, né? Vamos pôr a Luciana para fazer finanças. A empresa fale. Não vai dar certo. A professora Priscila Nobre está aqui, a nossa querida Priscila Nobre, que fica anos com a Fitness Brasil, trabalhou muitos anos com a gente, é professora da universidade lá em Uberlândia, e ela fez uma pergunta muito legal. Ela falou, o cadastro é para o profissional de educação física, bacharelado e licenciatura? Porque tem esses dois, né? Priscila, como vai? Tudo bem? Veja, não há distinção em relação ao profissional de educação física que atua na área da saúde. Tanto o licenciado trabalha na área da saúde, mesmo sendo professor de escola, mesmo sendo professor do ensino básico,
ali ele também está trabalhando com saúde, ali ele também está dando orientação para que as crianças possam ter uma vida mais saudável através dos exercícios físicos. Então, não há distinção no cadastro, quer dizer, do entendimento do profissional de educação física, somos todos profissionais de educação física, então, os profissionais de educação física, de um modo geral, estão inseridos no contexto. Mais uma vez, deixando claro que, na hora que o indivíduo licenciado, só graduado em licenciatura, porque nós ainda temos aquela situação dos licenciados mais antigos, né, que tiveram licenciatura, mas, ao mesmo tempo, tiveram uma formação que lhes dá um pouco de oportunidade de conhecer a área da saúde. Então, entendo que a pergunta da Priscila foi no seguinte sentido. Aqueles formados, graduados, só em licenciatura, através das novas diretrizes curriculares nacionais, esses também serão encaminhados? Sim, esses também estarão encaminhados, porque serão aproveitados no contexto em que o Ministério da Saúde entender que eles possam ser aproveitados. Perfeito. A Silveira Black pergunta aqui: caso você seja convocado, você pode se recusar? Pode. Na verdade, você pode. Não é uma convocação compulsória, ou pelo menos por enquanto, em que pese o decreto do governo hoje dizer que nesse estado pode, inclusive, se convocar compulsoriamente, mas neste momento a portaria que nós recebemos, a informação que nós recebemos do Ministério é de que não é compulsório. Neste momento é uma convocação, é um chamamento social, é um chamamento cívico, é um chamamento ético para que as pessoas participem dessa ajuda, né? No momento em que nós vivemos, mas é efetivamente não compulsório, portanto, se for chamado a pessoa recusar, neste momento não vai haver nenhum dano, nenhuma preocupação com essas pessoas, fiquem tranquilos. Eu não sei se no cadastro eles fazem essa pergunta ou não, mas tem pessoas que estão em grupo de risco, né? Tem diabetes, enfim. Essas pessoas já estão fora. descartadas. Essas pessoas estão automaticamente fora, isso já está, inclusive, no cadastro, na hora que vem a pergunta. Se você for maior de 60 anos, se você tiver algum problema qualquer, automaticamente está descartado. Pode se inscrever, mas será descartado, sem dúvida alguma. Legal. Tem algumas perguntas repetidas, deixa eu ver. Olha que legal, a gente comentou disso, mas o Pedro AC Martins comentou: eu achei a convocação um grande reconhecimento da categoria. O senhor também entende dessa forma? Veja, eu acredito que os profissionais estejam se sentindo, grande parte deles, né, estejam se sentindo, não digo mais prestigiados, mas mais efetivamente reconhecidos, né? E reconhecidos nós já fomos, atuação nós já temos. Vocês mesmos já apresentaram, eu assisti 2 lives com pessoas da área da saúde, inclusive do Hospital Albert Einstein, onde tem um trabalho maravilhoso feito por profissionais de educação física. O Hospital do Coração tem um profissional de educação física, uma equipe enorme de trabalho lá com o pessoal do coração. Enfim, o profissional de educação física vem atuando já há algum tempo, tanto na área da saúde educacional, quanto na área da saúde, não de recuperação, mas de reinserção social daquelas pessoas que talvez foram acometidas por algum problema. Eu não diria que é uma questão de reconhecimento, eu diria que é uma forma de mostrar que, para a sociedade, que, olha, a atividade física é fundamental, a inatividade física pode ser muito danosa para vocês. Então, eles não poderiam discriminar qualquer profissional da área da saúde. No momento em que o Ministério resolve fazer um mutirão com todas as áreas da saúde, são 14, não tinham como excluir qualquer uma delas. Tem outras áreas da saúde que também não têm uma implicação tão forte com a doença, mas que também serão utilizados, também serão mobilizados para esse esforço que o Brasil, que o Ministério está fazendo para que
a gente possa sair disso mais forte. Perfeito. Aqui só fazendo um resumo, porque estão vindo algumas perguntas que a gente já falou na live. Então, gente, é obrigatório o cadastro. Caso você não se cadastre, vai sofrer alguma retaliação do CREF, do CONFEF, não vai. O professor Jorge disse que não há isso. Isso é mais um ato cívico do que um ato simplesmente, né, de obrigatoriedade. Isso é uma coisa para ajudar a população, é um ato de amor, né, de humanização, que é isso que a nossa profissão é. A minha não é. Eu não sou professora de educação física, trabalho para a área, mas não sou formada e acho lindo, adoro essa área. Acho que é um trabalho lindamente que os profissionais fazem, tirando as pessoas do sofá, fazendo com que as pessoas tenham, levantando essa bandeira, né, contra o sedentarismo, tirando as pessoas dos hospitais, porque olha quantas pessoas vão para os hospitais, a gente está enxergando isso, e talvez essa profissão mude, né? Depois dessa pandemia, não é, professor? Talvez depois dessa pandemia, você acha que vai ter uma valorização maior desse profissional? Não, eu não diria valorização maior, mas eu diria um interesse maior da sociedade em buscar a prática da atividade física, porque ao longo desse processo todo aí de pandemia, a própria Organização Mundial da Saúde vem dizendo às pessoas, vem informando, vem mobilizando, vem socializando, no sentido de que, ok, mas não deixem de fazer atividade física. Façam isolados, não façam em grupos, mas não deixem de fazer atividade física. Ou seja, ressaltando a importância da não inatividade física. Ou seja, vamos ser contra a inatividade física, porque a atividade física, na medida em que você tem um bom condicionamento, você aumenta a sua imunidade. Então, certamente, é lógico que dizer que só porque você é ativo fisicamente não quer dizer que você esteja imune. Também não vamos entrar nessa paranoia e dizer, não, porque eu faço atividade física, então eu estou imune, não preciso me preocupar. Não, façam todas as seguranças que devam ser feitas, mesmo que você seja praticante, mesmo que você esteja em condicionamento físico. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão em condicionamento físico e não tenham qualquer outro problema de saúde ou físico, certamente terão uma imunidade maior e passarão melhor por esse processo. Então, que vai, no futuro, quando acabar isso, as pessoas vão procurar praticar mais atividade física, vão procurar o exercício físico, vão procurar academias, clubes, praças, vão procurar os profissionais de educação física para orientação, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só o que a mídia está divulgando. Eu sou nascida nos anos 80. A programação da TV de manhã era a Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, adorava. Hoje em dia, a programação da manhã é o programa Bem-Estar, né? A gente fala muito mais. Então, a própria mídia mudou muito. Onde as capas de revistas têm saído sobre atividade física. Então, isso tem sido visto, né? A OMS tem declarado a importância. A cada 4 mortes, uma é pela inatividade física, porque a pessoa leva a doenças do coração. Então, assim, olha a importância disso tudo. Até temos uma declaração aqui, ó, FJAS81. Ele coloca assim: sou do SUS e vivo a melhor fase como profissional de educação física aqui em Apucarana, norte do Paraná. Olha que legal. A Graziele Andrade também fez uma pergunta interessante, porque, ó, caso o profissional trabalhe pela CLT, ela deve estar trabalhando empregada. Como irá funcionar essa atuação? Então, isso também deve ser uma dúvida, né? Estou trabalhando numa empresa CLT, sou convocada, e aí? Mais uma vez, eu reafirmo que o Ministério não tem interesse nenhum em prejudicar ninguém. Isso vai estar na convocação. Se uma pessoa CLT, se uma pessoa que trabalha e não possa ser deslocado do trabalho, certamente na hora que o Ministério convocar ou convidar para participar, vai informar que não pode porque a pessoa a quem ela trabalha, o patrão, o vínculo que ela tem, não permite que ela faça isso, o Ministério vai entender perfeitamente. Desde que
não caiamos naquela situação anterior de que, de repente, seja efetivamente uma convocação. Se isto vier a acontecer, aí o próprio Ministério vai dar uma informação maior a esse respeito, e aí todos estarão obrigatoriamente desenvolvendo esse trabalho. Hoje nós temos a questão das pessoas que têm CLT e têm que ficar em casa. É. Por quê? É obrigatório por uma questão de isolamento, é obrigatório por uma questão de prevenção. Então, não se preocupem, não fiquem preocupados, não se assustem com esta questão, entendam que é uma convocação, é uma tentativa do Ministério da Saúde se prevenir, não quer dizer nem que ele venha a utilizar todo esse pessoal, é muito importante deixar isso claro, é uma prevenção que o Ministério está fazendo, se porventura vier a ter uma necessidade muito grande, vamos até torcer que não tenha, porque aí poucas vão sofrer, mas o Ministério está fazendo o trabalho correto neste momento, ou seja, fazendo a inscrição, dando um treinamento, chamando as pessoas para esse treinamento, no sentido que, se precisar, eles terão já um cadastro de todos os profissionais da área da saúde com os quais eles possam contar. Assim como ele pega os estádios, né? Aqui em São Paulo, estádio Pacaembu, e já monta os leitos, mesmo ainda não estando usando, tem que fazer isso com antecedência, um planejamento. Olha, é um planejamento assim inacreditável, né? Porque você tem que prever o futuro que vai acontecer e com isso que ações você vai tomar. É uma lição de gestão, né? Até para os donos da academia, porque realmente assim é um planejamento inacreditável. E aí algumas pessoas perguntaram sobre quem tem o CREF, né? Quem tem o registro e quem não tem, porque tem às vezes pessoas que não têm, até porque não atuam na área, né? Se formaram como profissional de educação física e não atuam e de repente não renovaram, não tem o seu CREF. Então, como disse o professor Jorge, foi mandada a lista, eles conferem, porque não é qualquer um que pode trabalhar como voluntário. São os profissionais da categoria da saúde atualmente, não é isso? Todos, em todas as áreas, não só a nossa, todas as áreas da saúde querem o mesmo procedimento, para que haja um controle a esse respeito. Professor Jorge, você sabe se esse é um trabalho voluntário? O governo remunera quem faz isso? Teve 2 vezes essa pergunta. Você sabe nos dizer sobre isso? Esse foi um dos questionamentos que nós fizemos também ao secretário, quando tivemos a videoconferência com ele, ficou meio em dúvida em relação a essa questão. Disse ele que as pessoas que forem chamadas poderão vir a ser remuneradas aqueles grupos que os chamarem. Mas não ficou isso muito certo. Em princípio, haveria futuramente, não de imediato, mas futuramente, alguma remuneração. No entanto, não descarto a possibilidade, não descarto a questão de que, se realmente a situação se agravar muito, de que haja necessidade de voluntários para colaborar em todo esse processo que hoje o Brasil está vivendo. O mundo todo, mas vamos falar no Brasil. E as informações, é importante todo mundo ter essa consciência que hoje é uma informação, daqui a amanhã pode ser outra. Então, o Ministério está fazendo esse cadastro, se precisar, de repente não é obrigatório, mas você aceitar, de repente vai ser obrigatório se chegar a essa situação extrema. Então, as coisas mudam, né? Então, as informações mudam. Assim como as leis, a MP do trabalho também tem mudado, porque vai dependendo da cidade. A gente nunca passou sobre isso, e nunca passou uma situação dessa. Então, as coisas têm que ter uma velocidade para se adaptarem gigantescas, né? Mover montanhas nesse momento para isso. Está sendo uma questão de muita instabilidade, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Nós estamos trabalhando, nós, né, todos, estamos trabalhando dia a dia, caso a caso, ponto a ponto, na medida em que as circunstâncias vão acontecendo, vamos nos envolvendo, e cada um mostrando a importância não só da sua profissão, mas também do seu engajamento em relação a todo esse processo. Nós, profissionais da educação física, sem dúvida nenhuma, na medida em que nós temos essa responsabilidade da prevenção, nós temos essa responsabilidade da prevenção de doenças, da promoção da saúde,
nós temos esse processo todo formativo, educativo, nós temos todo esse processo de liderança, de comunicação. É importante que nós estejamos eticamente envolvidos, estejamos disponíveis para participar de todo esse mutirão que o Brasil está fazendo. Lógico que, como você disse muito bem e corretamente, nós não sabemos nem o que será o dia seguinte, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que essa aqui, virtual, que eu apanhei antes, que mais uma vez eu me desculpo aqui, mas já aprendi, agora está tudo bem, obrigado. Mas está pronta para outra. Mas faz parte disso, quer dizer, isso aqui é um exemplo, né? Muitas vezes você não tem conhecimento de uma situação e leva um tempo para poder adequá-la à circunstância. Eu acho que essa questão do coronavírus, do Covid-19, todos estamos passando pela mesma situação, aprendendo dia a dia, tentando ver o que pode ser feito caso a caso. Sim. Mas o importante é manter essa solidariedade, porque as pessoas também estão entrando num processo de um pouco de depressão, um pouco de ficar demais em casa, e mais uma vez a atividade física, o profissional de educação física pode colaborar com isso, seja no sentido do exercício, seja no sentido da comunicação, seja no sentido do apoio mesmo, né? Porque é fundamental nesse momento que as pessoas busquem a sua saúde física, a sua saúde mental e, evidentemente, o seu estado emocional. E a atividade física contribui sensivelmente para esse processo, para que as pessoas possam se sentir bem e superar esse momento que não sei quanto tempo vai durar, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas vamos trabalhar juntos. É o negócio que não sabemos, né? Teve uma pergunta aqui, deixa eu só... Cadê? Ai, meu Deus, eu perdi, mas eu leio. Aqui, achei. Agora vamos ver se eu sei. C. Kelly Akin, será que é isso? Então, a C. Kelly Akin, ela perguntou, se eu não for convocada, eu posso me voluntariar? Se ela for uma profissional da área de educação física, ela não é convocada, ela pode se voluntariar? Veja, no momento em que ela se inscreveu, ela já se voluntariou. Tá. Ela não vai ter acesso ao ministério para dizer, ora, eu quero ir trabalhar. A não ser que o ministério mais à frente abra algum espaço diferenciado para esse tipo de voluntariado. Neste momento, o que o Ministério está fazendo fazendo esse cadastro, as pessoas têm que se inscrever e participar de um treinamento. E isso está aberto para os profissionais da área da saúde. Então, qualquer profissional, estou tentando entender que seja uma profissional da área da saúde que se inscreveu, mas não foi chamada. Neste momento, não tem uma forma, não tem um mecanismo que ela possa simplesmente chegar lá e dizer, não, mesmo não tendo sido convocado, eu gostaria que vocês me chamassem para trabalhar. A não ser... É mais receptivo do que ativo nesse momento. A não ser nos 2 casos principais que nós estamos vivendo hoje, que é o médico e o enfermeiro, que está sendo muito necessário em todos os lugares, né? Então, exatamente. Só para fazer a ressalva nesse sentido. Só para todo mundo ver aqui, a Bel Ari falou assim, já fiz a capacitação, porém não especifica como seria a nossa atuação. Então, alguém já fez aqui alguma capacitação, deve ir chamando aos poucos, quando precisa, né, gente? Então, assim, não fiquem nessa ansiedade. Essa live vai ficar disponível, sim. 5 training. Aí vai ficar disponível depois por 24 horas aqui e depois no nosso canal do YouTube. Vamos lá. Que mais? Deixa eu ver o que mais tem na próxima... Eu acho que talvez, se mudar algumas coisas, a gente vai ter que fazer outra live, porque agora você está super preparado para a nossa live. Muito obrigado, mas é que, na verdade, nós temos que estar sempre atentos para podermos dar essa contribuição aos nossos profissionais, para estarmos juntos com os profissionais, para estarmos irmanados, de mãos dadas, mesmo que a gente não possa segurar neste momento fisicamente, mas de mãos dadas no processo de busca, de mostrar o quanto nós podemos ser úteis e o quanto nós podemos contribuir para esse processo de melhor qualidade de vida
do brasileiro. Tenho certeza que, repetindo o que nós dissemos antes, a atividade física vai ser cada vez mais necessária, o profissional de educação física cada vez mais necessário, porque nós estamos nos transformando num país de mais idosos, e os idosos cada vez mais terão necessidade por uma melhor mobilidade, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, ele ter esse condicionamento físico, essa aptidão física, e vai precisar do profissional de educação física. Então, eu tenho certeza que não só a Fitness Brasil, pelo trabalho que ela já vem desenvolvendo, não é de hoje, já é bastante antigo, que ela oferece capacitação, oferece conhecimento, oferece atualização. É uma empresa que, sem dúvida nenhuma, mostrou uma responsabilidade, Opa, cortou aqui, deu um pausa, voltou. Desculpa, tem alguém querendo entrar aqui no nosso telefone, no nosso celular. Normal. Desculpa. Eu já coloquei o meu no modo avião, coloco no não perturbe, mas quando alguém liga por WhatsApp, funciona. E aí atrapalha. Aí atrapalha. Mas tudo bem. Mas só retornando, quer dizer, isso vai ser essa responsabilidade do profissional nesse aspecto vai ser cada vez mais reconhecida, cada vez mais requisitada, eu quero dizer. E que, sem dúvida nenhuma, a Fitness Brasil, com o trabalho que ela sempre fez, no sentido de modificar o conceito de fitness para wellness, o conceito de simplesmente nós termos uma atividade física por uma questão de estética e sim por uma questão de bem-estar, quer dizer, houve toda uma mudança conceitual. Eu que isto contribua, tá cortando aqui, nós possamos cada vez perceber mais o quanto o profissional de educação física é essencial para o bem-estar da população de um modo geral. Muito bem. E a Adriana Paula Araújo, ela perguntou... a Adriana Paula Araújo, ela fez 2 perguntas aqui, mas uma ela perguntou qual o período para fazer o cadastro? Tem um período ou não? Tá? Não tem, o Ministério não estabeleceu nenhum período, né? As inscrições já estão abertas desde segunda-feira, mas não estabeleceu se vai fechar em algum momento. Até nos perguntaram, mas quando é que nós temos que ir atualizando o cadastro? O Ministério vai atualizando conforme for se registrando, conforme pessoas forem se registrando, vai nos informando. Eles próprios não têm, eu acredito que não tenham como ter, por não saberem quais são os resultados ou o que pode acontecer no dia de amanhã, não tendo essa segurança, essa certeza, eles estão indo naquilo que você colocou, fazendo um trabalho de desenvolver, de procurar ter as condições para que tenham profissionais em número suficiente. Perfeito. Temos outra pergunta aqui do Rubens Guimarães Pinheiro. A gente vai indo para o final, gente, das perguntas, porque é 1 hora de live. Então, a pergunta do Rubens é uma das últimas. Se alguém quiser mandar mais uma que não seja repetida aqui. Caso for chamado, pode ser que você atue em outro município ou até mesmo em outro estado? É o professor Rubinho perguntando. Pode. O Ministério, se tiver necessidade, a intenção deles é exatamente essa. É no sentido de poder fazer um cadastramento de pessoas, de terem essa capacitação, e se tiverem necessidade. Evidentemente, vamos tranquilizar os nossos profissionais, no sentido de que ninguém vai ser obrigado a sair do seu estado para ir para outro estado porque o Ministério requisitou. Certamente o Ministério entrará em contato, indagará se é possível e desse deslocamento. Então, ninguém se assuste. Poderá sim haver uma solicitação por parte do Ministério para que
as pessoas possam se deslocar para outro município, para outra cidade ou para outro estado, mas será sempre com a aquiescência do próprio profissional, e aí sim, os custos todos por conta do Ministério. Não se assustem. Não se assustem. CREF 12 de Pernambuco, então, importantes profissionais de educação física de todo o Brasil realizarem o cadastro e a capacitação. Então, eu vou só fazer um resumão e o professor Jorge me corrija se eu esqueci, se eu falei alguma coisa que ficou diferente do que a gente conversou. Então, a primeira coisa, o Ministério da Saúde abre um cadastro, não é uma convocação obrigatória que todo mundo vai ter que trabalhar. É um cadastro para entender das 14 categorias da área da saúde a disponibilidade desses profissionais caso haja uma necessidade. Então, as pessoas entram nesse cadastro, dentro do portal do Confef, ele vai ver todas as informações, você vai lá e se cadastra. Quando você se cadastrar, se você for grupo de risco, se alguém escreveu aqui, eu moro com meus pais de 81 anos, cuido deles. Se você tem qualquer situação que te desabilite a ser convocado, você não será convocado. Mas para você ser convocado, realmente você precisa ser um profissional da área da saúde. Então, o Confef enviou a lista de todas as pessoas que são registradas pelo conselho. O Ministério da Saúde cruza esses dados, enxerga que você realmente é um profissional e te chama. Então, se você não tem CREF, você não será convocado, você não é considerado um profissional da saúde porque você não tem lá a sua carteirinha que documenta, que nem o advogado que não tem a OAB, certo? E aí, bom, então vamos lá. Então, ele se cadastra, se ele for chamado, ele pode ser convocado talvez para um outro estado, para um outro município. Não se sabe ainda ao certo sobre remuneração, ainda é uma incógnita, mas se ele for convocado e ele recusar, também não tem problema. Então, ele pode ser convocado e recusar essa participação, né? Por algum motivo lá que ele deve ter que prestar esse motivo. E se ele não quiser participar, ele não vai ser retaliado pelo CREF, gente. Por enquanto, não. Essa é a situação atual. Se chegar a uma situação extrema, essa convocação será obrigatória, o que hoje não é. Resumi tudo ou faltou coisas? Resumiu maravilhosamente bem, demonstrando a sua competência, não só em dirigir, não só em me dirigir, não só em me fazer estar aqui, como apresentou para todos exatamente o posicionamento hoje de tranquilidade para os profissionais. Tranquilidade no seguinte sentido: fiquem tranquilos, porque não há nenhum problema com relação a vocês. No entanto, lembrem-se de que nós somos da área da saúde, nós temos responsabilidade ética e nós queremos contribuir para que as pessoas possam ter uma vida cada vez maior. Valorização da vida é um dos focos dos profissionais da área da saúde. E nós somos um deles. E é isso que é super importante. A gente tem uma equipe da Fitness Brasil por trás que fica ajudando a Fernanda aqui. Lu, faz um resumo e avisa que a gente tem o Jorge na semana que vem numa live. Mas outro assunto totalmente diferente. Mas agora ele já está acostumado com as lives. É um assunto... Agora não erra. Agora não erra. A gente vai divulgar aí as próximas... E aí você volta para a gente... Eu esqueci o tema, até não lembro o tema que você vai falar. Vai ser educação física nas escolas e a sua responsabilidade face ao coronavírus. Perfeito. Principalmente porque a educação de base na educação física é super importante. Tá? Eu acho que a gente conseguiu responder várias perguntas, acho que foi esclarecedor, o pessoal está escrevendo aqui, parabéns pela live, por todos os profissionais, acho que todo mundo está te agradecendo aqui, que realmente você foi assim, super disponível, né, pra gente. Tá todo mundo te agradecendo. O Valdir, agradeço ao professor Jorge por mim, estou muito honrado por sua participação. O Vitor Amorim, do CREF, lá da Paraíba, muito bom, educação física bem vista perante a sociedade. Agradeço as informações. Então, olha, que bom que cumprimos nossa missão, professor, cumprida. Missão dada. Eu aqui peço mil desculpas a você mais uma vez, a todos. Imagina. Foi um lapso simples. A câmera não estava simplesmente
disponível. Então, fiquei aqui tomando surra. Mas, olha, fiquei muito feliz em poder estar participando. Mais uma vez, parabéns a vocês, parabéns à Fitness Brasil, por estar fazendo demonstrando a sua responsabilidade social em disponibilizar não só os profissionais de educação física, mas todos aqueles que queiram acompanhar e entenderem e se esclarecer a respeito dessas questões. Mas estamos juntos, eu tenho certeza que a Fitness Brasil, vocês, principalmente, estão colaborando da melhor forma possível para que a gente possa sair dessa crise cada vez mais fortalecidos, a educação física cada vez mais forte e nós brasileiros cada vez melhores. Muito obrigado. Exatamente. Essa é a nossa missão, o nosso propósito, né? Da Fitness Brasil. Aqui tem o meu cachorrinho, ó, que também assistiu toda a live aqui, ó. Está desesperado para ir fazer. É o meu momento de saída do isolamento social, porque ele faz as necessidades na rua. Já está me chamando aqui, né? Ele que justifica a sua saída, é isso? Ele que justifica a minha saída. Bom, quero te agradecer imensamente, professor. Obrigado. E nos vemos na semana que vem, então, com o nosso novo tema. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Um bom fim de semana para todos. Uma boa Páscoa. E uma boa Páscoa para a família. Muito obrigada. Obrigado.